Olá, hoje nós falaremos sobre a coesão textual na redação, mais especificamente na redação do Enem. Então nós falaremos do que é necessário para a gente ter uma boa redação, sobretudo na competência 4. Então a competência 4 exige que o candidato demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então ele precisa ter no texto o encadeamento textual, organizar os parágrafos, ter uma boa estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos dentro dos parágrafos e a referenciação no processo de coesão textual. Vamos ver então aqui um trecho, gente. Eu peguei essa redação aqui, nota 1000, da Mariana, e eu retirei os mecanismos de coesão textual, para você ver como fica estranho um texto sem os mecanismos de coesão. Então, olha como é que fica o texto. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada da época. Não ocorre mais, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. O preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Então, veja que, em certo momento, a partir daqui, por exemplo, o texto começa a perder o sentido porque estão faltando os elementos de coesão textual. Então você imagina aí onde que estão faltando esses elementos. Pense aí um pouco. Então aqui, gente, os elementos faltam aqui. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas. Aí precisa de um conector. Não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Aí precisa de um elemento aí. Não ocorre mais. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes. Então precisa, em especial o surdo, essa educação, o preconceito. Então aqui é todo, o contexto precisa de elementos de coesão textual. Vamos ver quais são esses elementos. O primeiro aspecto olha aí, a explicação. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois... Aqui é uma ideia de explicação, gente. Aqui pode ser pois, porque, já que, porquanto, não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Olha o que é que ela usa agora. Na contemporaneidade. Por quê? Porque ela faz um contraste, o que acontecia na antiga Esparta e o que acontece na atualidade, que é um argumento de alusão histórica. Ela faz aqui uma alusão histórica e faz o contraste de alusão histórica, o contraponto, antigamente e na atualidade. O que poderia ser? Na atualidade, poderia ser hoje, poderia ser odiernamente. Tá? Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Olha, que tal barbárie? Aquilo que ela já disse lá, gente, o assassinato de criança. Então aqui é uma coesão textual por referenciação ou por remissão, em que ela remete ao elemento que já foi citado anteriormente. Então, já imaginou se não fosse isso, ela teria que dizer: na contemporaneidade, crianças com deficiência não são mais assassinadas. Olha aí, gente. Então, ela teria que repetir todo esse termo aqui, não ficaria muito legal, tá? Então, ela coloca aqui tal barbárie, ela refere-se a isso, usa aqui um sinônimo. Não ocorre mais. Porém, olha aí, a ideia de oposição. Não ocorre, porém, os deficientes têm dificuldade. Então, aqui é o contraponto, oposição, o contraste, a adversidade. Aqui ela pode colocar o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, apesar disso, tá? Então, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Tá, gente? Agora, ela vai explicar por que isso acontece. Então, quais são as causas disso? Está aqui. Devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado. Então, aqui ela vai usar a ideia de causa. Então, aqui é como se ela dissesse: por causa do preconceito ainda existente na sociedade. Tá? Então, fica aí um texto muito bem elaborado. Aqui o argumento, o parágrafo de desenvolvimento dela, o primeiro argumento.
E aí eu destaquei aqui as conjunções, os conectores e os elementos de coesão textual para você perceber como é que isso se dá no texto, gente. Olha aí. Então vejamos. Inicialmente, o entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que age, olha aí, gente, esse que retoma o termo parte da população, tá? Que é o pronome relativo. A população age, então a população age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão, tá? Só lembrando que esse inicialmente aqui não contrapõe esse posteriormente aqui, porque o inicialmente aqui é o que ela vai dizer no todo da redação, os dois argumentos dela, ou seja, o primeiro argumento é esse e o segundo vai ser o outro lá. Então aqui esse posteriormente aqui é um contraponto a essa parte aqui, ó, como se fosse consequência do fato de eles não poderem estudar, tá? De fato, ó gente, de fato é um elemento assim, bem legal, isso até a gramática nem tem nome, a gente chama de, às vezes, de palavra denotativa, termo denotativo, mas tem uma função meio que adverbial, tá? De fato, tal atitude, olha, que atitude é essa? A atitude da população de agir como se os deficientes fossem incapazes, tá? De fato, tal atitude se relaciona com o conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Qual que é o conceito? O conceito é o seguinte: quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errado. Olha aí o termo quando, né? Um elemento de coesão textual num período composto por subordinação, em que a gente tem aqui a ideia de temporalidade, mas o quando, que é uma conjunção temporal, mas é bem provável que aqui esteja numa situação de condição, como se ela dissesse, se uma atitude agressiva ocorre constantemente, então aqui tanto eu posso entender como uma ideia de tempo, ou seja, de repetição, mas também como uma ideia de condição. Exemplo disso, olha disso o quê? Disso que ela acabou de citar aqui, gente, retoma a frase anteriormente. Exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, a situação que ela retoma aqui, a coesão textual, por retomada, por referenciação, tá? Por remissão. O medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos. Fato que, olha aí, retoma, fato que, ou seja, qual que é o fato? Isso de os deficientes ficarem à margem dos seus direitos. É tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então ela retoma aqui o que ela disse na introdução, gente. Olha o segundo parágrafo de desenvolvimento dela, que é o terceiro parágrafo da redação. Aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto, gente, ó. Para que haja nota máxima na competência 4 da redação do Enem, que é a coesão textual, vamos resumir assim, é preciso que haja um momento de coesão, que essa coesão seja interparagráfica e intraparagráfica, ou seja, é preciso que haja a coesão aqui, olha gente, dentro do parágrafo, entre os períodos, com retomada, com ligação, com conexão, e é preciso que haja a coesão interparagráfica, ou seja, ligando um parágrafo ao outro. Então, o que é que você tem que observar? Se ela fez a opção, olha aqui na introdução, ela fez a introdução por duas causas, olha aqui, o preconceito e a falta de atenção do Estado. Tá? Então, esse I aqui, a causa 1 é o preconceito da sociedade, a causa 2 é a falta de atenção do Estado. Tá? Então, aqui, ela deixou claro que ela vai ter dois argumentos, tá? E um continua o outro. Por isso que ela começa isso aqui com o outro, porque dá, né, continuidade ao que ela disse anteriormente. Aqui poderia ser, além disso, outro fator, além do mais, né, ademais, outro sim, estão usando muito outro sim. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal,
uma vez que, olha aí, explicação, né? Visto que, já que, uma vez que, na medida em que, tá? O governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com, olha aí, gente, com Habermas, ou seja, a conformidade, de acordo com, conforme, consoante, segundo, tá? Incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. Olha aí a ideia de continuação, né, de adição. Tem dois elementos aqui. Incluir é trazer para perto e respeitar e crescer junto com o outro. Só que aí ela quer enfatizar um aspecto de respeitar e crescer, por isso que ela opta por essa construção correlativa, o não só como também, não só, mas também, tá? A frase do filósofo alemão, olha a retomada dela, né, Habermas. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria, retoma de novo os surdos, né? Ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. E aí, a conclusão. Tá? Claro que opta-se aqui pelo elemento conclusivo. Né? Quais são os principais elementos conclusivos? Portanto, por isso, assim sendo, diante disso, diante do exposto, dado isso, dessa forma, dessa maneira, né? Nesse contexto, nesse aspecto, destarte, são, né, várias opções. E ela optou pelo destarte, que é uma conjunção não muito usada, mas que existe com sentido de conclusão. Então, destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para professores, por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e as universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, ou seja, além disso, além do mais, ademais, outrossim, né? Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, essa é a coesão textual. Quais são as nossas recomendações? Substituição de termos por pronomes pessoais, possessivos e tal, né, quando você puder fazer isso. Substituição por sinônimos, hipônimos e hiperônimos ou expressões resumitivas. Sinônimo você sabe o que é. Hipônimo e hiperônimo é uma relação de hierarquia, em que o hiperônimo tem uma relação de mais abrangência e o hipônimo de menos abrangência. Então, por exemplo, eu digo assim, o Brasil é um país assim, assim, assado, tá? Aí eu digo assim, o Brasil é o hipônimo, país é hiperônimo, gente, tá? Então, nessa relação, hiperônimo é país e hipônimo é Brasil. Só um exemplo, tá? E expressões resumitivas, como isso, tá? Esse aspecto, tudo isso, são expressões que são cartas na manga, muito, muito boas de serem usadas. E a substituição de substantivos e verbos e fragmentos por textos, por conectores, gente, aí, que retome a ideia. Aqui é preciso que tenha relação lógico-semântica, tá? E a omissão de termos que podem facilmente ser identificados na construção ou que já foram citados, tá? Então você precisa evitar sequência apenas justaposta, ou seja, sem os conectores, sem conjunções, sem pronomes, apenas ligar. Você precisa evitar a ausência de parágrafos, precisa evitar conector que não estabeleça relação lógica com a construção. Então, por exemplo, se há uma ideia de oposição, de contraste, a sua opção é
numa construção coordenada é: mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, apesar disso, mesmo assim. Tá? Se a sua ideia é uma ideia de conclusão, de lógica, portanto, por isso, assim, assim sendo, dessa forma, diante disso, diante do exposto, dado isso, tá? Destarte, dessarte. Então, você precisa saber dos conectores que têm relação lógica. E aqui, o assunto gramatical que a gente recomenda é exatamente esse, que estude preposição, conjunção, pronomes e advérbios, tá, gente? E evite a repetição ou substituição inadequada, tá? Então, se você puder usar pronomes, advérbios e artigos em vez de fazer a repetição, que o faça, tudo bem? Então, são as recomendações na coesão textual, gente. A ideia básica é essa de coesão textual, é a competência 4 da redação do Enem. Lembre-se de que cada competência vale 200 pontos, gente. E aí 200 pontos você não vai ter muita ligação com o tema da redação, apenas com questões gramaticais mesmo. Então, é preciso que se tenha atenção, porque isso pode realmente fazer a diferença. Então, aí o nosso muito obrigado. Essa é a ideia de coesão textual, competência 4 da redação do Enem, e estude esses conteúdos gramaticais, mas sempre no texto. Não adianta você ficar estudando essas coisas se não consegue empregar ou entender no texto, gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.